Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Vigésima oitava semana do Tempo Comum, hoje dia 19, sábado. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Se levardes em conta, Senhor, nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. É impossível ser feliz sem Deus, e longe dele não há futuro, nem qualquer realização humana. Jesus reconhece aqueles que o amam e testemunham, e promete amá-los diante do Pai. São felizes os que se abrem à verdade do reino, que se deixam impulsionar pelo Espírito de Deus. Não podemos nos abalar pelo medo de sermos perseguidos por causa do Evangelho. Testemunhá-lo é do agrado de Deus. Entregue o seu tudo e tenha o tudo de Deus. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dei-lhes vós mesmos de comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse ele. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 16 ao 18. Quando caminhamos com Jesus, precisamos entender que Ele transforma todas as impossibilidades em possibilidades. Muitas vezes, o que temos em mãos pode parecer insuficiente, mas quando vivemos com fé, a conta sempre fecha. Além dos milagres e feitos extraordinários, também percebemos que Jesus se preocupa em suprir todas as nossas necessidades. Ele age de maneira maravilhosa, alimentando-nos de forma completa, espírito, alma e corpo. O fato é que Deus nos criou para sermos prósperos, e isso não quer dizer que teremos muito dinheiro, mas não teremos falta de nada. Isso sim é prosperidade. Você consegue imaginar que o homem que realizou tantos feitos e milagres, o próprio Deus em forma humana, prometeu caminhar conosco e com você até o fim dos tempos? Não sei em relação a você, mas isso me empolga muito. O amor que ele apresentou pela multidão foi tamanho que demonstrou preocupação em alimentá-la de todas as formas. Algo que me chama a atenção é que as pessoas o seguiam por quilômetros, a fim de ouvir suas palavras. Tão poderosa era a mensagem de salvação pregada por Jesus. Em Jesus você encontra solução para todas as áreas da sua vida. Tudo que ele precisa é que você deposite total confiança nele. O que tem faltado a você hoje? Permita que o Senhor haja em sua vida e seja suprido no corpo, na alma e no espírito. Ele o surpreenderá. O Espírito Santo nos conduz, por isso, não há o que temer, pois na hora certa teremos o amparo divino, nos ensina Jesus. Santo Agostinho, ano 354 a 430, declarou que o que separava o homem dos animais era o dom da razão. Portanto, a perda da razão era um desfavor de Deus, a punição para uma alma pecadora. Já a melancolia constituía-se em uma doença especialmente nociva, pois o desespero do melancólico sugeria que ele não se alegrava nem mesmo diante do conhecimento certo do amor e da misericórdia divina. No século V, João Cassiano, monge conhecido como um dos padres do deserto, descreveu a depressão,
que chamava de assédia, como um desgaste ou perturbação do coração especialmente frequente em solitários, como era o caso dos eremitas que viviam no deserto, nas proximidades de Alexandria, Egito. Ele associava a assédia à tristeza e ao desespero, ressaltando, contudo, que não se tratava de uma doença, mas sim de pecado. Denominou-a como o demônio do meio-dia, numa alusão ao Salmo 90, porque, conforme explicou, outros pecados podem afligir as pessoas durante a noite, mas esse em questão ataca-as dia e noite. Neste período, Santo Tomás de Aquino, 1227 a 1274, cuja teoria sobre corpo e alma colocava esta hierarquicamente acima do corpo, concluía que, justamente por essa razão, ela não poderia estar sujeita às doenças corporais, embora sofresse sua influência. Na Suma Teológica, ao analisar assédia ou melancolia profunda, Santo Tomás aborda a questão da depressão e afirma: a alma, por estar deprimida e por se achar incapaz de atender livremente às coisas exteriores, retira-se para si mesma, fechando-se. Contra todo espiritualismo, Santo Tomás concluiu: é evidente que o homem não é só alma, mas um composto de alma e corpo. Outras personalidades da filosofia, da medicina, da psiquiatria e da psicanálise apresentaram estudos e obras sobre doenças mentais ao longo da história, mas a citação dos mais antigos foi escolhida para mostrar que elas sempre existiram. Por essa razão, podemos afirmar que se trata de doenças antigas e atuais ao mesmo tempo, ressaltando-se que hoje a depressão é tão difundida que se tornou fenômeno social. Vale lembrar que o livro dos Salmos traz uma coletânea de hinos e orações que o povo de Deus fazia e rezava no seu período de formação e busca da vivência em Deus. O Espírito Santo, a verdade de mim, irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Nós vos pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe, e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23. O Salmo nos convida a rezar: vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Desdobrastes no céu vossa glória, com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Vós destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Vós destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhes deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes.
O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12, está escrito: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12, nos ensina a palavra do Senhor. Jesus admite que alguns tenham dificuldade de acreditar nele e até que, durante algum tempo, não compreendam suas ideias. Para eles ainda haverá esperança e poderão chegar à verdade. Não há esperança, porém, para os que conscientemente resistem ao convite e impulsos do Espírito de Deus, que age em seu interior. Para eles não há perdão porque resistem à verdade e ao amor. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos tal como Ele é. Deus é bom, sua bondade é um verdadeiro tesouro. A palavra nos convida a fazer uma bela peregrinação passando pelas sendas da vida doada e entregue por amor. Convida-nos a abraçar o nada para nos transbordar do tudo. Ele é o todo e o tudo para todos. É assim que a palavra de Deus abre para nós os tesouros incomparáveis da bondade de Deus, que nos serviu no amor, por meio de seu Filho, que fez de sua vida um trono de fidelidade e de oblação até o fim. Ele se fez um conosco, não teve medo de viver junto de nós, nem se afastou de nossas precariedades. Pacientemente nos fez compreender como a vida devia ser vivida na liberdade e na fé. Ele assumiu sobre si nossas culpas. Isaías capítulo 53, versículos 11. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Carta aos Hebreus capítulo 4, versículos 15. Se Cristo está perto de nós e assumiu nossa real condição, então, o que há para temermos? Nada. É bem o que o cântico nos ensina, dizendo que quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Ele conhece muito bem nossos dramas humanos, nossa caminhada de cristão, o esforço que fazemos para amadurecermos na vivência cristã. Conhece também nossas acomodações e negligências, pois está sempre perto de nós. Está diante de nós o tesouro que tanto procuramos e devemos buscar. Deus é amor e misericórdia sem medida, e Jesus é a manifestação plena dessa verdade divina, a expressão máxima e eterna da misericórdia de Deus para conosco. O mistério da encarnação é verdadeiro amor misericordioso feito pessoa entre nós.
Mas precisamos conversar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 ao 45. Vemos aí o desejo dos filhos de Zebedeu, que querem ser grandes, distintos e importantes. Ilusão que persiste até hoje e até dentro da igreja. Jesus conversa pacientemente com eles e vê a generosidade do coração de Tiago e João, que vão responder-lhe que sim, podemos beber do mesmo cálice de Jesus. Claro que não sabiam perfeitamente do que se tratava, mas vão de fato realizar isso em seu martírio. Jesus educa os discípulos dizendo-lhes que muitos querem a grandeza, mas que eles deveriam ser diferentes, ser como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 45. E então, topamos isso? Aí está o Evangelho, nos ensina o jeito certo de amar e servir. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.